considerou a vida como uma forma de sofrimento, que a sua finalidade era exclusivamente encontrar a maneira de libertar-se dele. Para o budismo, a vida é constituída de misérias que geram sofrimento. Por sua vez, o sofrimento é causado pelos desejos insatisfeitos e pelas emoções perturbadoras, e o sofrimento deixará de existir se forem eliminados os desejos, sendo necessário, para tanto, uma conduta moderada e a entrega à meditação em torno das aspirações elevadas do ser. A fim de transmitir adequadamente suas lições, o príncipe Siddhartha Gautama utilizou-se de parábolas, conforme fez Jesus mais tarde. O fundamento essencial dos seus ensinos se encontra na lei do karma, graças à qual o homem é construtor de sua desdita ou felicidade, mediante o comportamento adotado no período da sua existência corporal. Em uma etapa, a aprendizagem equipa para a próxima, sendo que a soma das experiências e ações positivas anula aquelas que se constituem o débito propiciador do sofrimento. O sofrimento se apresenta... Até aqui tá bom, né? Então, ela começa falando do budismo, né? Nós temos uma budista aqui, que pode nos ajudar aí na compreensão da mensagem budista da Joana. Ela falando que o budismo encontra o sofrimento, tem como finalidade, né, ser uma ferramenta para a evolução. E aí, quando a gente se liberta do sofrimento, a gente atinge o grau máximo, que seriam as encarnações aqui na Terra. E aí, aqui na frente, ela vai explicar que, na verdade, o sofrimento ele não é causado pela miséria. Não é a miséria que gera o sofrimento. O que gera o sofrimento os desejos insatisfeitos, né? As emoções perturbadoras. Então, os desejos e as emoções perturbadoras, o desejo insatisfeito, né? Ou quando o desejo é satisfeito, ele gera uma emoção perturbadora. Então, o foco do sofrimento, aí você me ajuda a entender, estaria no desejo. O desejo seria o foco do sofrimento. Se esse desejo é um desejo que leva a uma emoção, é um desejo inferior, ele vai gerar uma emoção perturbadora. Se ele é um desejo superior, não saciado, ele também vai gerar sofrimento. Ok? Vamos tentar entender como é que seria, então, esse desejo inferior. Por exemplo, vou falar aqui perto da Jailza, né, para poder a gente entender isso aí. Né? Passa uma mulher bonita ali, a mulher olha para mim, me dá uma encarada, e eu olho assim, eu digo, o Jailza não está aqui perto, eu vou conversar com essa mulher, quem sabe rola alguma coisa. Isso é um desejo inferior. Então, se esse desejo for satisfeito, ele não vai me trazer felicidade. Ele vai me trazer uma emoção perturbadora. Porque a saciedade desse desejo vai me gerar culpa. Não, eu não podia ter feito isso com a Jailza, não pode, ela é minha esposa, eu sou um homem casado. Vai me gerar culpa. Então, o desejo que é censurado pelo superego, misturando aí Freud com o budismo, o desejo que é censurado pelo superego, o que é o superego? É a moral. É a moral. A moral diz que eu não posso trair a minha esposa, mas mesmo assim eu tenho desejo. Então, se eu saciar esse desejo, eu vou gerar uma emoção perturbadora, ok? Se eu não saciar, se eu moderar e segurar minha onda, que seria a proposta da conduta moderada. O que é conduta moderada? Eu olho, passo me quer ver com o olho lá com a testa e eu vou embora. Então, de uma maneira moderada, eu sou fiel à minha esposa. Isso seria o equilíbrio. Seria a superação do equilíbrio.
daquele desejo. Por outro lado, suponhamos que eu falo assim, eu tenho um desejo de ser um monge tibetano. Eu quero deixar tudo, quero ir para o Tibete, ficar anos lá aprendendo e quero levar uma vida de iluminação. Mas aí, eu, apegado aos bens materiais, apegado às coisas do mundo, eu não consigo seguir o meu projeto, que é ir para o Tibete. Não conseguindo isso, eu vou sofrer, porque aí é uma emoção superior, mas ela não foi saciada. Exatamente. Ela não foi saciada. E sofrimento é sofrimento, não importa se... E aí é sofrimento, exatamente. Então, por exemplo, né, eu tenho uma amiga muito querida que ela é madre, né, ela trabalhou 20 anos lá na África Central, como missionária, enfim. E aí, o que aconteceu? Quando ela assumiu a função de freira, qual foi a parte de dor dela, de sofrimento? Porque, né, ela teve que deixar a família para trás. Então a mãe morreu, ela não pôde ir no velório, o pai morreu, ela não pôde comparecer ao velório. Então ela teve dificuldade nesse aspecto. Ela lembra do pai falando assim, minha filha, eu trouxe esse dinheiro aqui, você gosta muito de sorvete, você esconde ele com você, porque a hora que você quiser tomar sorvete, então você vai ter dinheiro para tomar sorvete. Ela falou, não pai, eu sou voto de pobreza, eu não posso ter dinheiro. O dinheiro todo aqui, se eu me dar esse dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar para a irmã, para ir para a nossa caixinha, a caixinha das irmãs. Disse, não, minha filha, mas aí você não vai tomar o sorvete. Esse dinheiro é para você. E olha que era muito católico, né? Esse dinheiro é para você. Disse, não, pai, eu não tenho nada nesse mundo mais, eu sou pobre. Então, assim, ela fala isso como se fosse uma lembrança bonita do pai dela. Mas, ao mesmo tempo, ela é realizada pelo que ela é, pelas viagens, pelas experiências espirituais que ela teve. Então, ela é uma pessoa feliz. Né? Então, mas tem sofrimento, porque o sofrimento é o quê? Não ter podido sepultar o corpo do pai, não ter podido sepultar o corpo da mãe, que são o quê? São desejos inferiores. Mas Aloysio, o que tem a pessoa ir no funeral da mãe e do pai? O que Jesus fala no Evangelho? Entendeu? Então, a gente ainda precisa disso devido à nossa inferioridade, mas é um desejo inferior. Certo? Então assim, mas então você quer dizer que a gente não deve ir no funeral do pai e da mãe da gente? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que isso, se for possível, você vai. Se não for, você não precisa sofrer por causa disso. Quem mora, os amigos que moram nos Estados Unidos estão lá ilegal, eles não podem vir enterrar o pai e a mãe. E aí? Não podem vir, porque eles não podem sair. Aliás, se você sair, eles não podem voltar. Sair pode, você não pode voltar depois. Então não saem. Então, você vê, graças a Deus que hoje tem a tecnologia, então eles colocam, o funeral é feito pelo Skype, pelo WhatsApp, que nem isso eles tinham antes. Né? Então, olha que coisa difícil. Então, o sofrimento, ele surge a partir do desejo não saciado, o desejo superior, ou do desejo inferior saciado, mas que são emoções perturbadoras. Em qualquer lugar nós podemos ter uma emoção perturbadora, igual essas pessoas que estão fora. Se elas não quiserem vir, elas podem ter a aceitação de não vir e não sofrer. Isso. Vai depender da visão deles também. Lá. Isso. De aceitação para você não sofrer. Então, é a emoção. Então, isso é emoção. Depende de como você... Aí a conduta moderada, que é a proposta do Siddhartha Gautama, é exatamente esse equilíbrio de você, olha, diante do convite ao prazer, eu não vou. Você sabe do apelo inferior, porque você está encarnado, então o Buda considera a encarnação, tanto que o espírito, a encarnação é para evoluir, a lei do karma, né? Você está encarnado, você vai ter tentação, e você vai ter uma conduta moderada diante daquela tentação. E tem toda uma história do príncipe Siddhartha que explica isso. O príncipe Siddhartha, quando a mãe dele ficou grávida, que ela era velha, ninguém imaginava que ela podia engravidar, aquelas histórias, né? E aí foi revelado por uma profetisa lá, que
ali que ela teria o ser que iria ser o rei da humanidade. Então, o pai ficou todo vaidoso, né? Porque ele era rico, então eu teria um filho que seria rei. Eu nem sei se ele era rei, mas o filho seria. Acho que ele era rei também. Príncipe, né? Ele era rei também. Então seria o sucessor dele. Mas aí a profetisa diz, não, ele vai ser rei dos pobres, dos miseráveis. Ele falou, não, eu não quero meu filho rei dessas coisas. Aí o que ele fez? Para poder o filho não ser rei dos pobres e dos miseráveis, ele mandou construir muralhas altíssimas em volta do castelo. De maneira que no castelo ninguém ficava doente. Ficou doente, ele botava para fora, igual a ficção. O cara desaparecia, né? Então as babás eram mulheres bonitas, elegantes, e todo mundo bonito ali, ninguém, nem pobre, né? Que é mais ou menos, às vezes, a gente tenta, as pessoas de classe média alta tentam fazer esses concílios. Na evangelização, né, Soninha? O centro espírita tem uma proposta diferente. Você colocar seu filho com o filho do lameirão, com a criança, filho de mães que tem assistência na casa espírita. Mas tem gente que cria. Você educa numa escola, só frequenta clube, Então, você coloca a pessoa no mundo paralelo, que não é o mundo real, o mundo da miséria. E foi assim que o pai de Siddhartha fez com ele. Só que a curiosidade, né, do jovem é muito comum. Quando ele ficou jovem, ele falou, o que tem depois do muro? Né? Aí não esquenta a cabeça, não, tá tudo bem, não, eu queria saber o que tem depois do muro. E aí ele combinou com o pajem dele, falou, eu quero que quando tiver todo mundo dormindo, você me leva depois do muro. Eu não posso, se eu fizer isso, eu tô... Mas ele conseguiu convencer os dois, que tinham a mesma idade, então cresceram juntos, né? E aí o pajem levou ele para fora do muro. Quando ele chegou lá, imagina na Índia, né? Aquele povo desdentado, passando fome. Ele ficou encontrado com aquilo, falou, que isso? E aí ele se compadeceu, começou a abraçar os pobres, porque ele não sabia o que era aquilo, né? O coração dele espontaneamente surgiu aquela vontade de ajudar. E aí ele olhou, e aquele rio Gange, né? Estavam lá coisando um morto, que lá eles fazem queima, como é que chama? O crematório em cima do rio. Estava cremando alguém lá em cima do rio Gange. Que é aquilo? Ele falou, é a morte. O que é a morte? É que as pessoas ficam velhas e morrem. O que é ficar velho? Eu não tinha visto ninguém velho, porque no castelo não podia ver. Então, aí o pajem foi explicando para ele. Aí falou, agora vamos voltar. Ele falou, não quero voltar não, quero ficar aqui. Tem que ficar junto, né? Volta lá só para entregar seu pescoço. E dali ele foi embora, não voltou para casa mais não. Aí ele ficou tão sensível aquilo, que ele foi morar junto com os Vedas. E os Vedas eram os ascetas. Os ascetas eram pessoas que abandonavam completamente o prazer. Porque na cabeça dos ascetas, o conflito não estaria no desejo, mas no prazer, ou seja, na emoção. Eles pegaram o lado errado do negócio. O prazer já é a consequência do desejo. Então, o que os ascetas faziam? Não tomavam banho, não comiam carne, se alimentavam só de vegetais e mel silvestre. Se flagelavam, levavam uma vida de sofrimento, que era para poder não ter prazer. E o Buda e o Siddhartha ficou ali com eles. Aí um dia... Aí cresceu, você imagina, no prazer total, as babás bonitas cuidando dele, comendo a melhor comida, e de repente foi viver aquela vida de completo abandono ao prazer. Aí um dia ele olhou no lago, tinha um barco, um barqueiro, e em cima do barco tinha uma moça tocando uma harpa. E aí ele olhou aquela cena e ele pensou assim, gente, deu aquela imagem de paz, né? Ele falou, gente, né, o segredo não está num nem outro. Ele falou, se na hora a lira dá um som tão bonito, a harpa, né? Ou a lira, sei lá, agora eu já misturei. Deve ser a mesma coisa, não sei se é, vou pesquisar na internet. A harpa tem um som tão bonito. Se eu folgar a corda, vale para o Ironil, que é violonista. Se eu folgar a corda, não dá tom. Folgar a corda é a infância dele, na abastança. Não dá tom.
Não vai dar esse som bonito. No entanto, se eu esticar demais a corda, ela pode quebrar, que seriam os ascetas. Sim. Então ele falou, o segredo a corda está esticada, não demais, nem de menos. Ou seja, moderado, o equilíbrio. E aí ele encontrou a iluminação. Então, é uma ilustração belíssima essa história do príncipe Siddhartha Gautama. Então a ideia, a ideia seria aí a conduta moderada, o caminho do meio. Aí eu pergunto a vocês, como encontrar um caminho do meio entre Lula e o Bolsonaro? Só para a gente, né, provocar aí. É isso, meu amigo. Isso aí. Então, tudo que é extremo, entendeu? Tudo que é extremo está errado. Tudo que é extremo é do mal. Jesus não era extremista. Jesus ia na festa para as pessoas. Na música isso se chama diapasão. Mas ele era bem firme, né? Quando ele igual virar a mesa lá no templo. E é questionável. Aquele virar a mesa ali é questionável, entendeu, Magda? Não combina com ele. Mas eu acho que vem de um mestre. Né? Mas é estranho. É estranho, sabe por quê? Ele não tinha força física. Já que ele não era agressivo, ele nem tinha energia física para virar aquela mesa. É que às vezes a palavra dele deu a entender que estava virando a mesa. O Aloysio virou a mesa ao olho do Kardec. Lá na situação ele falou tal coisa que virou a mesa. Às vezes é simbólico, não combina com ele agredir as pessoas. Como não combina com ele, o Satanás tentar como se o mundo é dele, a terra é dele, tentar, vou te dar isso, a terra já é dele, ele é o governador da terra. Então tem coisas que são simbólicas, são parábolas, como o Siddhartha. Siddhartha, dizem que a mãe do Siddhartha, na hora de parir ele, a árvore deitou o galho, ela se apoiou no galho e pariu de cócoras, que era um hábito na época. Tudo bem, até aí tudo certo. Mas já é estranho a árvore fazer assim, descer para ela pegar a mão. Tudo bem. Só que aí o Siddhartha nasceu andando, já desceu ali, já começou a andar. Tudo bem que vai mexer no iPod, né, no celular, mas andando precisa de coordenação motora. Então, o que é isso? É uma parábola, é um processo simbólico, para a gente entender. Quer dizer, o que quer dizer ele já nasceu andando? Ele já nasceu à frente das crianças do tempo dele, como as crianças estão nascendo agora, entendeu? Os bichinhos estão à frente do tempo. O netinho da Soninha fala mamãe, entendeu? O cara tinha acabado de sair do útero da menina, já estava lá falando mamãe ou papai? Não, ela falou sou eu. Sou eu, pois é, sou eu. Quem é não sei o quê? Sou eu, direitinho. Quem está fazendo 2 meses? 2 meses. Ela deu um sorriso e falou, sou eu. E além disso, desse jeito. Está me entendendo, né? Aí perguntou de novo, ela repetiu. Sou eu. Então assim, é isso que está simbolizando, quer dizer, uma criança que está à frente do tempo, é o espírito da regeneração. Eles chegaram aí, são assim mesmo. Estão chegando aí. Estão chegando, é uma turma grande. Já está previsto no livro Transição Planetária, gente, que estão chegando. Só que a gente não acredita, a gente fala que acredita, mas não acredita. E aí qual o lugar melhor para nascer um espírito mensageiro da regeneração, se não no lar espírita, no lar budista, num lar católico, com pessoas equilibradas, que possam compreendê-los. Vai lá nascer num lar desequilibrado, o espírito vai ter dificuldade, até ele, o pai e a mãe brigando, dá na cara do outro, enche a cara de álcool, o outro fuma um crack, Deus me livre. Então assim, nascer num lugar que a criança possa desenvolver a missão dela, né? Está previsto lá na Transição Planetária a chegada dessa turma aí da regeneração. Então o segredo, de acordo com o budismo, estaria no equilíbrio, né? No equilíbrio fisiopsíquico. Então, o sofrimento ele se apresenta na criatura humana como uma enfermidade que necessita de tratamento conveniente, em que se invistam todos os valores ao alcance pela primazia de lograr-se o bem-estar e o equilíbrio físico-psíquico. Desse modo, o sofrimento pode decorrer do desgosto orgânico ou mental,
que é um processo degenerativo do instrumento material do homem. As doenças campeiam e a receptividade daqueles que encontram incursos nos códigos da justiça divina sofrem-nas mediante a coartações danosas aos mecanismos genéticos, ou por combinação posterior, escassez alimentar, traumatismos físicos e psicológicos, no emaranhado de causas próximas decorrente dos compromissos negativos do passado mais remoto. Então, estou falando aqui do sofrimento físico, né? Então, o sofrimento físico, ele pode decorrer do desgosto orgânico. O corpo não suporta a estrutura psíquica que o espírito traz. Então, a pessoa com muita mágoa no coração, ela vai estourar parte do corpo. Há um desgosto orgânico ali. E que vai ter o que nós, na psicanálise, chamamos de sintoma. Então, a pessoa chega lá cheia de coisa, você vai ver onde é que está o problema. Está na culpa, está na tristeza, está numa lembrança que ela não consegue hoje superar. A coisa nesse sentido, né? Que a mágoa, ela faz você... Como é que fala? Que ele falou do dopamina, não é? Faz você exarar, Serotonina. E ela é que te coloca você em sofrimento. Cortisol, né? E longe de Deus. Cortisol, no caso. Longe de Deus. Então, há um desgosto orgânico ou mental, que é um processo degenerativo do instrumento material do homem. Primeiro, o corpo ele é degenerativo. De um jeito ou de outro, a gente vai adoecer, os nossos órgãos vão desgastar, como o carro que estraga, com o tempo começa a quebrar, né? Aí a pessoa troca, só não dá para trocar do corpo, troca do carro, né? As doenças campeiam e a receptividade daqueles que encontram incursos no código da justiça divina sofrem-na. Então, o que acontece? A maioria das doenças estão ligadas à questão da justiça divina interna. De onde vem essa culpa? Quando a gente vai analisar os conflitos do ser humano na ótica espírita, a gente tem que recuar. Porque eu sei que o paciente meu está ali com um problema porque sofreu abuso sexual na infância, porque foi rejeitado pela mãe, pelo pai, sofreu abandono. Mas aí você fala, mas por que ele sofreu abandono? Você tem que recuar um pouco mais. Porque existe a justiça divina e não injustiça divina. Então aquele abandono ali teve uma situação em que ele buscou essa causa. Então, há momentos que você tem que avançar nesse aspecto, né? Para você entender que existe a justiça divina. Então, essas coartações danosas, né? Pode ser limitações, redução, restrição. Exato, porque, por exemplo, os aleijões, a cegueira, né? A deficiência mental, né? Que são mecanismos genéticos, que se não for para a reencarnação a gente não vai entender, né? Eu tenho 5 filhos, de repente um deles nascesse cego, por exemplo. Como é que a gente ia explicar isso se não fosse pela lógica da reencarnação? Herdou da Jailza. Jailza tem um gene que dá cegueira, mas isso por si só não explica o fato da criança que nasceu cego. Vai muito além disso. Vai além disso, que é a autogenética, né? É a autogenética, não a genética somente física, né? Por contaminação posterior, aí vamos ver outras questões, sofrimento pela escassez alimentar, né? Aí isso é um caso muito sério, a questão da pessoa passar fome, né? Que a minha amiga lá da África, ela fala da fome lá, é um negócio muito triste, né? A pessoa passar fome. E eu me lembro, né, igual eu contei para vocês na minha infância, eu fui para a casa de uma pessoa da minha família. E lá em casa, o pai e a mãe foram pessoas muito honradas, né? O pai trabalhava em qualquer coisa, teve que abandonar a família. Hoje eu vejo, né? Estava fazendo um traçado, como que eu me pareci com ele. Eu tentei fugir de um lado, mas acabei parecendo com o outro. Já compreendo bem o que eu estou falando. Então, assim, meu pai, eu tinha uma dor muito grande quando eu saio para viajar. Então, me dá um aperto no peito, uma vontade de não ir, mas o compromisso é maior. Eu acabo indo, mas fico com a dor no peito.
E aí eu me analisando, eu cheguei à conclusão que essa dor no peito não é porque eu estou indo viajar, mas é porque o meu pai ia viajar e me deixava para trás. Eu sou o mais velho, eu sou o maior companheiro dele, então ele me deixava para trás. Então meu pai, para que a gente não passasse fome, ele tinha que trabalhar fora, fazer serviço pesado, ambientes sem conforto. Por outro lado, então, a gente nunca passou fome, nunca. Então, assim, a gente não comia, tipo assim, frango só no domingo, né? Queijo só uma vez por mês, olha que é mineiro, hein? Queijo com goiabada só uma vez por mês, mas fome não passamos, não. Mãe passava gordura no pão para substituir a manteiga, né? E comia banana no lugar da carne. Mineiro adora comer banana com arroz e feijão, para poder disfarçar a carne, né? A banana, tanto que meu primo falava sempre comigo, né? Jair, eu falo com a Luiz que eu deixei um leitor para ele aí. Leitor quer dizer um cacho de banana, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Então, eu nunca passei escassez. Aí eu fui para casa de uma pessoa da minha família, que eu gosto muito, e aí a mãe, que é muito parecida com a Jailson, foi falar que a gente casa, né, com a mãe. A Jailson é assim também. Mãe dava 11 horas, a comida estava pronta. Não me lembro do dia que a comida não estivesse pronta. 11 horas. 11 horas a comida estava pronta. Todos os dias da semana, sem parar. Aí eu fui para casa dessa família, desse parente. Aí deu 11 horas, nada. Meio-dia, nada. 1 hora, nada. 2 horas, eu digo, meu Deus, esse povo não almoça não, pensando comigo, né? E aí eles foram enrolando, daqui a pouquinho veio uma água doce, porque o café era caro, então fazia água doce com pão velho. Lá em Minas, pão velho, o pessoal deixa o pão ficar duro, depois coloca na porta, eles penduram a sacola na porta, aí os pobres passam e já pegam aquela sacola, já sabe que é para eles pegar. É o pão velho. Ou então bate na porta, tem pão velho? É pão velho. Aí a dona da casa chega, tem, abre a janela e entrega a sacola de pão. Então rolou ali um pão velho com água doce, deu uma forradinha ali, uma enganada, e o dia tocou. E não vou ter mais nada nesse dia também não. Dormimos e... Aí eu falei, gente, o pessoal passa fome, coisa que eu nunca tinha experimentado. Então, a escassez alimentar, ela faz mal não só no presente, mas no futuro. Essas crianças que passam fome hoje, elas terão transtorno alimentar depois. Terão dificuldades com o alimento. Mas não deixa de ser um arquétipo. Não, isso é uma coisa que está também, que está passando porque ele tem isso, não é? Sim, tem, claro, Nil. Ali muitas vezes foi uma pessoa que esbanjou no passado, né? Mas o autor não estava ali. Isso, a justiça divina diz isso. Então, mais a escassez alimentar é um problema, porque não é um problema só do presente, ela também é do futuro, né? Então, traumatismo físico e psicológico, de repente sofre acidente e fica aleijado, né? Tem uma psicanalista lá de Petrópolis que um rapaz de 20 anos bateu com a moto, perdeu metade da massa cerebral e hoje ele não lembra do passado, ele vegeta, ele escreve olhando para o computador, aí o olho dele olha para a tecla do computador, tem um teclado digital, e aí ele se comunica assim, ele não fala. Então o olho dele olha para lá, o computador já capta o olhar dele e aí ele se comunica. Quer dizer... Foi uma ação. Aí a pessoa fala, houve um acidente. Não é acidente. É uma questão do passado, né? Então, traumatismos físicos e psicológicos, de uma hora para outra a pessoa entra num surto psicótico, né? A pessoa está bem socialmente, trabalha, se comunica, e de repente ela entra num surto psicótico e fica 2 dias da Silva, né? Então, tudo isso aí são situações para a evolução humana, são manifestações do sofrimento, né? Porque é uma situação de sofrimento. E aí vai dizer, né? Aí fala, causas decorrentes dos compromissos negativos do passado mais remoto. É o que o budismo chama de karma. Sim. Entendeu? Que nós chamamos de expiação. Né? Então, isso tudo. Mas, por outro lado, aquele sofrimento, de acordo com o budismo, faz parte do processo de iluminação. Não tem ninguém que não tenha que passar por isso.
Porque a Terra é um mundo de expiações e prova, então não tem como a gente passar por aqui sem passar por essas situações. O que a gente tem que fazer... Ele não ficou sem comer? Pois é, exatamente, o que a gente pode fazer é tirar lições, aprender com isso, agora não passar por isso impossível. Vamos supor, a pessoa às vezes não se casa, porque não ter dor de cabeça no casamento. Aí ela começa a ter problema com o amigo, o melhor amigo, a melhor amiga, que vira a esposa, entendeu? A mãe, o pai. A pessoa não casa, fica em casa, aqueles que ficam com 40 anos, 50 anos dentro de casa com o pai e a mãe. Aí o problema que ela teria com o marido vai ter com a mãe, o problema que ele teria com a mãe ele teria com a esposa, vai ter com a mãe. Então, é melhor aturar, né? Tadinha da sua filha. Então, o problema, por exemplo, no centro espírita que as pessoas, igual o Divaldo, por exemplo, Divaldo não tem mulher, né? Mas deve ter uns problemas, um monte de problema no momento espírita lá, entendeu? Hoje, e o menino para cuidar. Entendeu? Então, assim, eu estava vendo... Isso que eles pensam. Eu estava ouvindo um sacerdote, né? Eu estava vendo uma pessoa amiga estava falando comigo, não é casado. Aí, a pessoa falando da outra. Aí eu pensei assim, gente, mas isso é um casamento, só não tem sexo. Aí ficou com ciúme de mim, e aquela cadeira é minha, porque eu já falei, a minha cadeira é minha cadeira, eu não quero que ninguém sente a minha cadeira. Eu falei, gente, é uma briga de casal, só não tem sexo, entendeu? É uma briga de casal. Então, se fosse para análise, descobrir que isso é uma briga de casal. Então, quer dizer, o sofrimento, a gente tem que viver ele, não tem jeito. O que a gente não pode é buscá-lo, ok? Uma coisa é você viver, buscar já é masoquismo. Vai buscar o sofrimento, mas se ele vem, a gente tem que vivenciar ele, aprender com ele, se iluminar com ele. No outro caso, o sofrimento resulta da transitoriedade da própria vida física e da fragilidade de todos os bens que proporcionam prazer por um momento, convertendo-se em razão de preocupação, de arrependimento, de amargura. A busca do prazer, bom, só terminando aqui. Então, tem aquele sofrimento lá que tem causa kármica, né? Outra encarnação, você nasceu, você ficou cego, sofreu um acidente, que não existe acidente, né? Tudo bem. Mas, por outro lado, às vezes o sofrimento, ele faz parte da transitoriedade da vida física, né? A pessoa, o Leoninho comprou o carro lá, esse carro é tão bom, né, Soninha, é confortável, eu não pude fazer o seguro dele, mas tão confortável, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho dinheiro para consertar o carro, eu não fiz o seguro, mas esse sofrimento vem de onde? Da transitoriedade, o carro é um objeto, é transitório, né? A saúde física é transitória, da própria vida, né? Faz parte da vida, ela é física, ela é transitória, né? Então, num momento dá prazer, no outro traz preocupação, amargura, entendeu? Então, o casamento, né, tá vendo ontem lá, festa, a barba toda, né? Aí eu pensei, o que eu vou pedir para ela dar oração para a Bárbara? Eu vou pedir que ela tenha força quando vier a dor. Porque casamento não é só aquela alegria, aquele prazer, né? Você vê quem está casado, a gente está com a pessoa que a gente está casado, né? Soninha e Nil, vocês aí quem é casado, aí fala, nossa, é tão bom agora, né? Que bom. Tem momentos maravilhosos. Tem momentos que o bicho pega. Estamos no porto, tudo tranquilo. Vamos para o mar, começa as tormentas. Exatamente, aí isso é muito boa isso. Aí fala, puxa vida, ai meu Deus, como eu estou casado. Tinha um paciente que eu ouvi assim, eu não aguento não, vou separar, seu Aloysio, casamento é muito ruim. Aí eu falei, rapaz, aí eu brinquei com ele, falei assim, casamento é igual o ônibus cheio. Quem está dentro quer sair, mas tem gente assíduo lá de fora querendo entrar. Aí, nossa, é isso mesmo. Então não tem jeito, você tem aquele momento de alegria, mas legal da ilustração do Jair, você se afastou do porto seguro, que é o Evangelho, caiu no mar, aí as tormentas começam. Essa época da ressaca, então, Mas é assim mesmo, na vida da gente é assim, né? Ninguém vive Ninguém. alegre o tempo todo, nem triste o tempo todo. Ninguém. Mas se tiver sempre
Você consegue passar pelo Isso, tem que ter ali, né? O timoneiro ali. Vamos pegar o timoneiro. A tormenta aí, mas vou focar no timoneiro ali. O Cauê fez uma palestra lá no Dr. Adolfo outro dia. Você precisa dizer, falando sobre a dor, resumindo, para não tomar tempo, né? Que a dor é o tempo todo na nossa vida. O tempo todo. Joana, desde que a gente nasce. Entendeu? Interessante, você vai ver aquele argumento dele. Gente, como é que é mesmo, né? A dor o tempo todo. Já nasce com a dor ali chorando, né, criança, né? A dor é o sofrimento, de não querer vir para aqui. Então, mas aí então é isso. Então, o que é no momento é prazer, no outro pode ser amargura, pode ser arrependimento. Igual o rapaz falou, eu quero separar, eu não quero casar. A mulher pegando meu pé toda hora, seu Aloísio. Ela fica reclamando de eu ficar lendo, ela não gosta que eu leio. Eu falei, coitado, nem quer dizer que você fica lendo, poxa, lê o negócio de instrui. Pois é, seu Aloísio. E a minha mulher fica em cima de mim, me cobrando de que mulher desgraçada, sua mulher, né? Caramba, sua mulher é muito má. Ele disse, estou vendo a sua cara, rapaz. Você tem que dar atenção a ela, você casou com ela. Aí ele falou, mas eu gosto de ler, você pode fazer as duas coisas, você precisa ler 24 horas por dia. Então, aí o pessoal até fala comigo desse jeito de metodologia psicanalítica sua. Que eu vou induzindo a pessoa, vai na linha, porque eu puxo o tapete, né? Então, Aquele sujeito fala, pô, mas você não era meu amigo? Mas aí ficou assim, né? Eu falei, mas é mesmo, o que tem você ler, né, rapaz? Pois é, seu Aloísio, ler é uma coisa boa. Eu digo, pois é. E aí digo, enquanto você está lendo, seus filhos estão chorando, e dois filhos um atrás do outro, um tem 2, outro tem 4. E a sua mulher está doida lá e você bem lendo. Meu amigo, sai fora, rapaz. Né? Eu falei, você precisa ajudar, ué. Né? Então, quer dizer, é isso, né? Então, é a transitoriedade da vida. E aí você cuida daqueles pequenininhos lá, dá um trabalho, daqui a pouquinho está desse tamanho, vai embora, quer mais dar atenção, quer mais não tem tempo mais para conversar com você, né? É o ninho vazio. Né? Então tem isso, né? E é uma questão, lembrar que a vida ela é transitória, né? Estava falando com a Jailza, o sentimento é uma coisa muito interessante. Sentimento não rima com felicidade. Tristeza e alegria não rima com felicidade. Não rima. Você pode ser feliz e estar triste, e estar alegre. Quer dizer, ontem a gente estava brincando, dançando, hoje a tristeza já veio, por causa da questão do quadro da mãe, né? Então a gente tem que lidar com isso. O pai também, tadinho. Imagina a dificuldade dele em lidar com a alegria de ver a neta casar e ao mesmo tempo ver a esposa muito doente na CTI e tal. Sabedoria ajuda aí, né, Luiz? Sabedoria, o que a pessoa vai... Aceitação, inspiração é tudo, senão você fica infeliz porque a sua linha vai. Na verdade, cada um tem o seu tempo. Não concordo, não, Eu também não. É para nós chegar esse momento. Não, Ironima, quando chegar ele é diferente. Não, a gente sempre... Talvez até... A gente vai todinho, né? Quando a Soninha morrer, eu nem vou chorar. Eu sei. Tá doido, rapaz? Sua esposa, sua companheira de 24 horas por dia, onde tá um, tá o outro. Não, ficar sofrendo aí, não, mas senão eu não tô... Faz igual a Thaís assim. Olha, meus amigos, se não chorar com a minha morte, eu vou lá e vou assombrar ele. Sofrer pra mim pra lá. Puxa a sua perna. Sai fora. Mas até com o seu pai, ele tem esse problema. Você que veio na palestra, né? Ele supera isso numa boa. Às vezes é o Aloísio que pensa isso. Mas ele demonstra ser forte, mas eu acho que ele passa pra gente que ele tá, isso dói nele, né? Mas ele tá vivendo. Isso, tá lá, cuidando da vida dele. Ele tem sentimento, né? Lógico. É porque, por exemplo, eu não posso negar o meu sentimento. Igual hoje eu falei com a Jair, a tristeza voltou. Então você tem que falar para ela, até para poder lidar com isso. Sim. Senão posso entrar num quadro depressivo, né? Não raro, ao consegui-lo, a busca do prazer é inata, instintiva, e o homem se lhe aferra na condição de meta prioritária. Todo mundo.
Pois é. Todo mundo busca prazer. O negócio é qual tipo de prazer que você está buscando. Isso aí. Certo? Isso aí. Chico Xavier buscava prazer. O Sim. prazer de servir Jesus. É. Mas é prazer. Era Lógico. prazeroso para ele. Lógico, isso aí. Né? É. Tipo, o que você quer fazer na vida? Eu quero continuar ajudando. Era um prazer para ele, né? Irmã Sheila. Isso. E aí o que acontece? Só que a gente às vezes se aferra, né? E outro. Se apega. E outro Se aferrar seria se agarrar Sim. ao prazer. Ao prazer da nossa agora. Na hora que falou do estudo, eu falei, Ironil, eu vou. Brincou comigo, falei, mas eu não ia, marcou para dia 24. Mas é um de dezembro. Coisa também. Não, tá lá marcado. Tá, marcado? É. Dia 24 eu não sou. Tá, antiga. Não, Eu antigo. tô até já bolando tudo, né? Mas ainda bem que hoje nós estávamos aí. Mas aí foi- a Fernanda brigando comigo, eu vou de qualquer maneira. Eu falei, eu vou dormir um pouquinho, então eu não aguento. Mas eu vou. Eu falei que eu já ia, Ironil sozinho não perde, né? Aquele casal lá. Então é isso aí, é o prazer de estudar, né, gente? São prazeres, ué, de estudar, de ouvir uma boa música, de estar com a pessoa amada. Isso com- alimenta Isso, a pessoa. prazer de estar com Jesus. Eu entro na sala de passe, eu fico olhando para aquela foto de Jesus ali, eu fico, sabe, assim, me dá uma satisfação, um prazer. Mas Aloysio, aquela foto ali é o Jesus europeu, eu sei lá como é que era Jesus, é o que me mostraram, eu conheço aquele ali, né? Eu olho para ele e fico tentando trazer paz. Então, é um prazer. Então, o problema é que a gente se apega a esses prazeres, né? E isso, às vezes, nos custa Os caro. outros errados, né? Porque é o mesmo prazer. O mesmo prazer que Chico Xavier tinha, é o prazer que ele tem do sexo, é o prazer que ele tem de... Isso, a mesma coisa, de roubar banco, Até mais. de mandar Ele é mais de mandar na empresa passar rasteiros que estão abaixo de você para você subir. Isso tudo é o mesmo prazer. É o mesmo prazer. Só que você direciona. Você direciona. Isso aí. Acho que eu contei aquela história de um herdeiro da Áustria. Na verdade não era herdeiro, ele era nobre, ele cresceu junto com o herdeiro. Os dois brincaram e tal. O pai morreu e o herdeiro então se tornou rei da Áustria, imperador da Áustria. E ele então resolveu chamar as pessoas da confiança dele para o ministério, lógico, né? A gente sempre faz isso. Da confiança dele para o ministério. Aí falou, aquele cara foi meu amigo, brincamos junto, crescemos junto, ele jamais vai me trair. Que o grande medo de lidar com a política é a traição. E aí ele foi atrás do cara, não, rapaz, ele foi lá para o Brasil. O quê? Ele se converteu aí para uma irmandade de freis e foi desenvolver uma missão lá em Minas Gerais, aqui na região de Aimorés, com os índios de Aimorés. O próprio nome Aimorés é indígena, né? E ele foi lá catequizar os índios. Tá doido, rapaz? Largou isso aqui, vamos lá no Brasil, naquele monte de mato lá, para mexer com índio. Tá lá. Você ficou doido. Aí mandou uma junta de 5 especialistas em saúde mental, veio de lá da Europa para o Brasil para encontrar com um amigo dele. Falou, vocês fiquem lá com ele uma semana, examinando ele. Se vocês perceberem que está doente, vocês trazem a força. Agora, dê a ele a chance de provar que ele não está doente. Aí os médicos acompanharam o Frei durante uma semana. Voltaram para a Áustria de mão vazia. O imperador falou, e aí meu amigo não veio não? Veio não. Mas ele está doido. Aí ele foi explicando para ele, que foi acompanhando a rotina, ele lá desenhando a fala dos índios para tentar criar um dicionário, traduzir e tal, o meio das orações com os índios e tal. E aí, 2 dias antes de encerrar a visita, o médico falou para ele assim, o seu amigo te mandou a gente buscar você. Você vai? Ele falou, se eu for, eu vou ser infeliz. Porque eu estava querendo encontrar o caminho da felicidade. Isso aqui para mim é o tesouro. É a felicidade total. Se eu me afastar desse caminho, eu vou morrer. Porque eu vou morrer de tristeza, de infelicidade. E aí os médicos ficaram emocionados e voltaram e falaram para o imperador. Ele falou ao imperador que ele encontrou. Qual descrevesse que o imperador falou assim, que inveja eu tenho do meu amigo. Ele que é imperador, hein? Que inveja, eu queria ter encontrado o caminho dele.
E ele ficou aqui em Aimorés até morrer, cuidando dos índios. Então, esse prazer que a gente se aferra a ele, a gente coloca ele, né, como uma condição, como uma meta prioritária. Igual ele falou, minha meta é estudar o Espiritismo. Ele fala assim, né? Minha meta é estudar o Espiritismo. É assim mesmo. Né? Prioritária, só minha que não é atrapalhada. Eu vou estudar o Espiritismo. Né? É a meta prioritária, né? Prioritária. Então a pessoa pega aquela meta ali, porque é o que dá prazer. Isso aí. Né? Então, não raro, ao consegui-lo, flui da satisfação momentânea, se for o prazer temporal, né? Sim. Material. Por insatisfação psicológica, propõe-se a prolongá-lo indefinidamente. E aí, gente, a única coisa que a gente prolonga indefinidamente é o bem. Não tem outro, não. Sofrendo ante a impossibilidade de o manter. Isso é que é triste. Você sabe que vai embora. O sexo vai embora. A beleza física vai embora. O dinheiro vai embora. A gente sabe disso. E ao saber disso, nós ficamos o quê? Ficamos assustados, insatisfeitos, né? Pelas alterações. E aí, o que acontece? Ante a impossibilidade de o manter, né? Vou fazer cirurgia plástica, levanta ali, levanta aqui, mas está caindo, não tem jeito, né? Pelas alterações naturais que se derivam da impermanência de tudo. Quem está aqui embaixo, aqui em cima, Polícia Federal pega, o cara vai para baixo, é impermanente, a impermanência, pela saturação e finalmente pela perda do objetivo após conseguido anelo. Isso dá um sofrimento desgraçado, né? Imagina. Cada pessoa está na ilusão, na paixão e na fantasia. Isso ali. Porque o Chico Xavier, que você deu o exemplo, né? Ele não estava, então ele não teve esse problema. Né? Porque o que ele tinha não era impermanente, entendeu? Pois é, exatamente. A paz é permanente. Se você buscar a paz, acabou. Minha busca é pela paz, é pelo perdão, é pela paciência, é pela perseverança. Se você buscar os valores morais, acabou. Agora, se você se aferra a coisas transitórias... Né? Um amigo meu foi eleito ontem, não teve eleição, foi eleito presidente da Casa Espírita. Aí eu falei para ele, olha, ele falou, você quer falar alguma coisa para mim, Luiz? Eu falei, primeiro, entenda que você não é presidente, você está presidente. E passa tão rápido. Segundo, não queira fazer mudanças radicais, respeite as pessoas que estão nesse centro há anos. O centro tem mais de 100 anos. A pessoa, eu vou mudar isso, eu vou revolucionar com aquilo, eu vou acabar com o grupo de estudo, eu vou acabar com a mediúnica, né? Tira isso da sua cabeça, eu falei com ele. Então você vai ganhar, sabe o que você vai ganhar? Karma. Vai ganhar karma. A direção de um centro espírita é um instrumento fantástico de aproximação com os benfeitores espirituais. Agora pode ser também um instrumento da queda, porque é poder. Não é por causa do espiritismo. É o poder de estar ali, subir a cabeça. Um dia desse, o Juscelino falou, fulano de tal nem espírita mais é. Porque o cara foi presidente, brigou com todo mundo, meteu o pé. Hoje o cara nem quer mais, não gosta mais nem do espiritismo, olha só. Brigou com todo mundo, caçou briga, mudou isso, mudou aquilo, e ele mesmo não é espírita mais. Tem que ver o que ele mudou, né? Porque se tinha coisa errada, eu estou de acordo em mudar. Pode não, porque é assim, ué. Mas, Ironil, o problema, Ironil, é que o que é errado para você, talvez não seja para mim. O conceito de errado é que é perigoso. Não existe. Olha só, nós espíritos imortais, nós espíritos a caminho da evolução, a gente não tem um conceito correto do que é certo, do que é errado, entendeu? A nossa visão é turva. Eu falo assim, nossa, eu não gosto do amarelo, não gosto. A minha visão está turva. Aí depois limpa direitinho aqui a lente do óculos e fala, nossa, é bonito o amarelo, eu mudo de ideia. A gente muda de ideia o tempo todo. Eu estou dizendo no sentido, por exemplo, dar um exemplo rapidinho, eu resumo. Lá em Cataguás, aquele centro espírita, antigão também, mais de 100 anos também lá tem. 25 reuniões mediúnicas. Mas o centro é grande. Todas elas, ninguém estudava. Entendeu? A diretoria resolveu pôr ela Marlene na frente do cara. E o Marlene, você vai ser um bode expiatório. Entende? Você vai cuidar disso tudo aí. O que vocês querem que faça? Não, quero que você dê um jeito disso aí. Esse pessoal tem que estudar, ué. 25 reuniões, todo mundo tinha as chaves
das portas do centro. Entendeu? Você muda a fechadura, faz isso mudar. Eu questiono Você entendeu? essas evoluções. Ela sofreu um pouquinho, mas ela mudou. Melhorou. Não é um pouquinho, não. Essa linha foi mais atual. Então, eu não acredito mais nessas revoluções, não. Como na política também, revoluciona, para chegar lá o cara faz bobagem. Então, assim, a gente tem que ter muito tato para não ganhar karma. O Emmanuel chama de crime de lesa sentimento. Como é que você vai pagar isso? Você vai ter frustrações, decepções também. Você vai pagar com a mesma moeda que você usou. Então, isso a gente adquire eu confesso a vocês, eu adquiri isso com os anos, com a idade, porque antes eu pensava diferente. Antes eu queria revolucionar. Eu sou dirigente espírita desde 24 anos de idade. Então imagina eu com 24 anos, queria revolucionar o mundo, bobagem. Hoje eu me arrependo tanto, tanta besteira, que eu não faria. Eu entendo, eu me perdoo, porque eu sabia, eu tinha aquela idade, mas hoje eu não faria. Sabe o que eu fazia? Tinha uma senhora que ela sentava numa cadeira, sempre na mesma cadeira, na reunião mediúnica. E aí, estudando espiritismo, eu entendi que não existe isso, a pessoa sentar na mesma cadeira. Sabe o que eu fazia? Eu chegava cedo, tirava a cadeira daquele lugar e botava em outro lugar, porque ela queria sentar na mesma cadeira e na mesma posição da mesa. E era cadeira de madeira, tadinha. Aí ela ia lá, pegava a cadeirinha dela, voltava para o lugar e sentava lá. Quando chegava na reunião seguinte, tomara que ela não assista esse vídeo, eu, de novo, tirava a cadeira dela e colocava. Olha que obsessor, isso é coisa de obsessor. Meu Deus do céu, eu podia usar o tempo para outra coisa, Soninha, e eu ali para perturbar a vida da pobre da mulher. Aí depois, tadinha, depois eu descobri que ela tinha um problema nas costas, e aquela cadeira ela era adaptada para ela. Entendeu? Nas bobeiras, bobagens, depois você vai ver, não, isso não é bobagem. Não é? Eu me perdoo porque eu não tinha juízo, né? Então não tinha juízo direito. Por fim, surge o sofrimento dos condicionamentos de ordem física e mental. Os hábitos arraigados constituem segunda natureza com prevalência na conduta psicológica do homem. Os hábitos, hein? O Célio hoje falou um negócio legal, eu não sei até que ponto, eu vou tentar botar em prática. Se você ficar 21 dias, se você ficar, Soninha, 21 dias negando um hábito, ou criando um hábito substituto, não é negando não, ele fala que não é para negar não, porque reforça. Tipo assim, vamos supor, você gasta dinheiro com... Eu tenho uma paciente que gasta muito dinheiro com futilidade. Ela admite isso. Então você fala assim, durante 21 dias você fala assim, vou passar em frente à boutique, você olha e fala, não vou gastar dinheiro. Aí vem o pensamento, troca de dinheiro, não vou gastar dinheiro. Ou então, vou economizar, né, que é positivo. Vou economizar. Se você fizer isso durante 21 dias, você incorpora o hábito. Não sei se é verdade isso, estava discutindo aí hoje o que eu vi. Então, assim, sou paciente, a pessoa caçando briga com você, você tem vontade de responder à altura, mas eu sou paciente, sou tolerante, né? Eu vou testar para ver se é verdade. Eu fiz isso com o Face, eu sempre ia lá ver o Face da pessoa, falei, não vou fazer mais, não vou ver mais. Isso. E aí já tem mais de mês que eu não... Pois é, diz que se você fizer 21 dias temano, que é o hábito, entendeu? O hábito adquirido. Não dá mais não. Isso é o hábito arraigado. Eu, por exemplo, não vou comer coxinha de galinha mais. No lugar da coxinha de galinha, eu vou comer coisa saudável. Eu passava e falava, vou comer coisa saudável. Tá de coxinha de galinha, fritura, coisa saudável. Já isso me ensinou também. Né? Aí hoje é verdade, sabe? Eu passo, olho, não me atrai mais. Pão com manteiga, não sei o quê. Eu olho aquele negócio, sabe? Não é aquela coisa assim, ai meu Deus, eu queria comer aquela coxinha, vou comer um pão com manteiga. Não tem isso não, eu já... Não tem mais desejo. Você modificar. Modificou. É isso que eu falo. Então o hábito, né? Mas é um hábito arraigado, tem raiz, então você tem que arrancar ele pela raiz. Sim. Então isso também é uma segunda natureza com o sofrimento, né? Altera as transformações, produzem sofrimento pela necessidade de ajustamento, pelo esforço de adaptação e os altos e baixos da emoção, que tendem a reagir às mudanças que devem operar na conduta. O que a gente pode refletir com isso aí? A pessoa está num processo de dependência química, ela vai parar de usar droga.
né? Então ela vai ter sofrimento. A crise de abstinência, vai ficar irritadiça, nervosa, brigando com todo mundo. Por quê? É a necessidade de ajustamento, o esforço para adaptação à nova proposta que ela tem. Então isso vai dar, os altos e baixos da emoção, vai dar sofrimento. Então essas mudanças dos hábitos, no caso aí seriam nem hábito, mas vício, né? É complicado. Né? A pessoa, isso a gente está falando da droga, mas pode ser o álcool, pode ser a alimentação desequilibrada, pode ser o consumo. Exacerbado, a fofoca. Então, outros tipos de são sofrimentos. A mentira que tem. A mentira, né? Verdade. Então, encontrado o sofrimento, o homem tem o dever de identificar isso. Aí é psicanálise, né, gente? Encontrado o sofrimento, o homem tem o dever de identificar as suas causas, né, que procedem dos atos degenerativos próximos ou remotos, referentes às suas reencarnações, né? Lembrando, a causa está lá, né? Isso. O budismo divide em 4 nobres verdades. Uma, você reconhece que está sofrendo, sofrimento. Legal. Aí o segundo, você tem que identificar as suas causas. Legal. Você identifica. Isso. Aí a terceira, você sabe que existem métodos para você eliminar o sofrimento. E o quarto, você vai colocar em prática os métodos para eliminar. Olha que didático. Muito. Então, primeiro, você tem que reconhecer que sofre. Porque a pessoa fala, não sofro não, eu sou forte, eu não sei o que, eu dou conta. Aí não adianta, né? Reconhecer que sofre, seja a situação que você esteja sentindo. Um casamento infeliz, um vício, um conflito com a pessoa, reconhecer que você sofre. Isso. E isso é o primeiro, reconhecer que sofre. Segundo é buscar o método, identificar a causa. Identifica a causa. A causa, de onde vem esse sofrimento. Que aí é a psicanálise, né? Que ela vai psicanálise. A causa. Porque, por exemplo, às vezes eu estou infeliz com a Jailza, mas a causa não está com a Jailza. A causa está na relação com a minha mãe, por exemplo. Exato. Né? Então tem que identificar a causa, cheirinho de café. A causa. É o segundo. Primeiro, eu reconheço que sofro. Segundo, eu quero memorizar isso que eu vou usar esse palestra. Primeiro, eu reconheço que eu sofro. Segundo, eu identifico a causa. Aí identifiquei a causa. Terceiro, é buscar método. Você sabe que existe um método que pode eliminar. Isso. Toma. Que seria E por último, botar em prática esse método. Também não adianta. Quarto, você vai colocar em prática. Em prática. Eu disse, não, eu sei que se eu estudar, se eu fizer o bem, mas eu não vou em prática. Eu estou com preguiça de estudar. Aí é um conhecimento morto. Se não põe em prática. Não põe em prática. Muito legal, muito legal. Desejo. Desejo é um apetite. A vontade é uma. Você faz, concretiza. Muito legal, né? Legal. Aqui, isso mesmo, está aqui, ó. Encontrado o sofrimento, o homem tem o dever de identificar suas causas. Né? Seria a reencarnação. Ao lado daqueles que resumam das dívidas kármicas, não só a dívida kármica, né? Estão os decorrentes das suas emoções desequilibradas. Momentâneas. Né? Comer, beber, o sexo desequilibrado. Não tem problema comer, não tem problema beber, não tem problema transar. Mas tem que ver se não está desequilibrado. Isso mesmo. Deixa eu ficar vigiando aqui para eu não perder aqui. Chega um momento de E aí, né? Então tem que. Cadê que eu tô? Suas emoções que tem nascente. Onde é que está nascente? No egoísmo e no apego, na imaturidade psicológica. Deixa eu. Isso. Dentre outros, apresentam-se em plano de destaque o medo, o ciúme, a ira, que explodem facilmente, engendrando sofrimento. Aí esses esse parágrafo aí. Verdades, olha só, essas 4 nobres verdades que se fala são divididas em 8. Essas 8